Jeremias, capítulo de número 18, do primeiro versículo até o de número 6, e por favor, deixe a sua Bíblia aberta depois da leitura. Diz assim a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Eu fiquei pensando, e numa conversa que eu tive essa semana, o Espírito Santo falou no meu coração, e poxa, é assim que alguém, de repente, se quebra. Porque a gente vê que não pode se quebrar, que não deve se quebrar, ele faz outro vaso, mas tem um estrago feito aqui. Alguém se quebrou, alguém se estragou na mão dele. Mas isso não é via de regra, esse texto não está aqui para dizer que todo mundo precisa se estragar na mão dele. Esse texto está aqui para dizer que por mais que se estrague, ele conserta. Mas ele te trouxe aqui para avisar você para não se estragar. É por isso que ele te trouxe aqui. E a primeira coisa que faz com que alguém se estrague é o pecado. O pecado faz estragar. Você percebe, as mãos do oleiro são fortes, as mãos do oleiro são poderosas. Por mais que ele jogue água para dar os contornos, e água é símbolo do Espírito Santo na Bíblia. O oleiro jamais vai trabalhar na minha vida e na sua vida sem água, sem presença do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode comunicar da parte de Deus aquilo que nós precisamos ouvir, devemos ouvir. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração. É o Espírito Santo que transfere a mensagem do Pai ao nosso coração. É o Espírito Santo que nos comunica o Filho. Ele é o outro consolador, é o semelhante a Cristo. É Ele quem fala ao nosso coração, que aplica o Evangelho à nossa vida. Toda a comunicação de Deus com o ser humano passa pelo Espírito Santo, não tem como. O Espírito Santo é a pessoa da divindade que habita dentro de mim e de você. É Deus morando dentro de nós. Então tudo que Ele faz é através do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele sabe que a mão dEle é pesada demais e a gente não aguenta. Por isso, nos momentos de tristeza, de angústia, ou quando sai alguma coisa da nossa vida, você dobra os seus joelhos, você não consegue nem falar, você só chora, mas a presença do Espírito Santo está ali. Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Você não sabe o que falar, mas Ele está intercedendo por você. Então, se tem tudo isso, o que faz com que o vaso se quebre, se estrague? É a resistência da massa com a mão do oleiro. É quando você bate o pé e diz que vai fazer, mesmo quando sabe que não é para fazer. É quando você diz que ninguém paga as suas contas e você vai fazer do mesmo jeito, porque você não tem que prestar contas a ninguém, mas tem duas mãos sobre a sua vida. Eu tive um sonho nessa semana. O pastor tinha falado para eu pregar, e nessa mesma semana eu tive um sonho. Um mover semelhante a esse que aconteceu essa noite. E Deus tomou alguém que me parecia o pastor Onésio naquele sonho, falando em línguas estranhas. E eu saí atrás falando em línguas estranhas também, e logo Deus me deu a interpretação. E o que eu vou te dizer aqui essa noite, é com muito amor de Deus, porque assim como no sonho eu senti muito amor de Deus, eu sinto também falar isso para você. Deus dizia o seguinte: pare de pecar, de fazer aquilo que você sabe que você está alimentando, e Ele já disse para não fazer. Porque senão Ele vai fazer você sentir o peso desse pecado. Todo mundo peca, mas o que Deus estava falando naquele sonho, o que Ele fala essa noite, é que você já foi advertido, você sabe que é para parar. Você pode chamar de amor, você pode chamar daquilo que você quiser, você pode chamar até de sua missão, mas você sabe que não é, porque Deus continua chamando de pecado. Mas o amor de Deus que eu senti naquele sonho, enquanto eu falava, eu não sei se é uma pessoa, 2, 10, mas eu sei que está aqui, porque Ele falou. Você já foi advertido, você sabe que precisa parar com isso, mas você está resistindo às mãos do oleiro. E Ele diz com todo amor para você, se você não parar, Ele vai fazer você sentir o peso desse pecado.
soura canta, labaixou de canta, eleberra, soura, eleberras. Ramandaia sobra canta, labaia, xanda, eleberra, soura canta, eleberras. Ele te ama, por isso ele te diz: pare por aí. É exatamente por te amar, seja você quem for, mas você sabe que é você, porque o Espírito Santo está te falando nesse momento: pare por aí. Se for preciso, deixe de lado. Se for preciso, renuncie, porque Ele não quer que você se estrague na mão dEle. Pecado. Ah, mas não tem conserto? Tem, mas você sabe o que é se estragar na mão dEle? Você tem ideia do que é se estragar? Ninguém está dizendo que é o fim, ninguém está dizendo que não é, que não tem solução, mas você tem ideia do que é se estragar na mão dEle? Eu tenho ideia do que é se estragar na mão dEle. Eu sei do que eu estou falando. Davi também sabia do que é isso. Está lá, belo momento, era para ter ido para a guerra, não foi. Está passeando normalmente, caminhando tranquilamente, quando vê o que não devia ver. Alguém está tomando banho, também de uma forma pública, já não com boa intenção. Chama a atenção de Davi, ele por ser rei, usa da autoridade agora de rei. Ninguém paga minhas contas, talvez Davi pensou. Manda chamar ela. Sabia que ela era esposa de um dos soldados mais fiéis dele. E ela vem, ele se deita com ela, e depois tem algo aí para consertar. Mas Davi no outro dia agiu como se nada tivesse acontecido. Na outra semana ele continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Não sei quanto tempo passou, mas ele continuava sentado no trono, ele continuava com a coroa na cabeça, ele continuava com o cetro na mão. Só que o oleiro estava espremendo o vaso. O vaso tinha se estragado na mão do oleiro. Aí de repente o oleiro, com todo amor, manda uma visitinha na casa de Davi, ou no palácio. Vai Natã: ô rei, deixa eu te contar uma história. Um homem tinha muitas posses, tinha condição de comprar quantas ovelhinhas ele quisesse, novilhas. Mas ele viu aquela única novilha, de um que só tinha uma, e tratava ela como filha. E tomou ela. Tomou para si. Isso já foi pesando de certa forma, Davi foi cirando com aquilo, mas a ficha ainda não tinha caído. Davi se enfurece e diz: manda trazer esse homem, ele merece a morte. Natã, com todo o amor do oleiro, olha para ele e diz: és tu, Davi, esse homem. A sentença desse pecado saiu da boca do próprio Davi: esse homem merece a morte. Você acha que isso é brincadeira, irmão? Davi deixa a coroa de lado, deixa a capa de lado, deixa o cetro de lado. E e vai para aquilo que ele devia ter feito há muito tempo antes: oração. Ele se rasga diante de Deus, porque ele tinha, além de tudo, matado o marido de Batseba. Foi um adultério e depois um homicídio. E ele ora dizendo: Deus, pode tirar a coroa, pode tirar o cetro, pode tirar o trono, mas não me lances fora da tua presença. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da salvação. E o próprio Davi diz: enquanto eu encobri os meus pecados, meus ossos envelheciam dentro de mim. A sensação de Davi é como se alguém jogasse óleo quente fervendo em cada osso, e ele ia definhando e definhando, até que ele teve que abrir a boca e dizer: eu pequei contra ti.
Se você não tem ideia do que é isso, não queira ter ideia do que é isso. Ele te ama, Ele está dizendo, não se estrague. Não estrague a sua vida a troco de banana e nem por coisa alguma. Depois, Sansão. Que missão Sansão tinha? O nome dele já é tremendo. Seria aquele que brilharia como o sol na sua força ao meio-dia. Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Sobre a cabeça não ia passar navalha, não ia beber bebida forte. E Deus ia livrar Israel das mãos dos filisteus através de Sansão. Até que um dia, e outro detalhe, viu? Sansão, ele conheceu Dalila, ele foi no meio dos filisteus também, tomou mulher de lá dos filisteus. E muita gente critica, desce além em Sansão, só que o próprio texto está dizendo, eles não sabiam que isso vinha do Senhor. Porque o Senhor buscava ocasião contra os filisteus. Então, Deus permitiu que Sansão tomasse mulher dos filisteus para infiltrar Sansão lá no meio. Porém, Sansão inverteu, colocou os pés na cabeça e o carro na frente dos bois. Ele se encanta por uma meretriz chamada Dalila. E é isso que o Espírito Santo está te avisando também essa noite. Que Sansão não caiu da noite para o dia. O segredo dele não foi revelado assim, no estalar de dedos. Sansão, com todo o charme, né? Toda a sensualidade, me conta o seu segredo. E ele vai começar a contar. E cada vez mais ele está se aproximando do segredo. De início ele começa a contar umas coisas que não tem nada a ver, mas logo depois ele vai se aproximando cada vez mais. Ele vai rodeando o segredo dele, que não estava no cabelo grande, mas estava na obediência de não cortar o cabelo. Porque ele era nazireu, não podia passar navalha. E essa obediência a Deus é a fonte da sua força. Até que ele não aguenta, ele cede. Um homem que arrancava portão de bronze no peito, que matava leão, matava milhares com queixada de jumento. Agora ele não consegue resistir a uma mulher, nem aos encantos dela. E ele vai e confessa, se raparem o meu cabelo, se cortarem o meu cabelo, eu vou ser como qualquer outro homem. Olha a sentença que sai da boca também do próprio Sansão, eu vou ser como qualquer outro homem. Você ainda tem consciência de que você não é qualquer outro homem? De que você não é qualquer outra mulher? Você tem consciência de que o seu chamado, as promessas de Deus na sua vida, estar aqui essa noite não é algo que acontece na vida de qualquer homem e de qualquer mulher? Sansão sabia disso, ele falou, eu vou me tornar como qualquer outro homem. E o que acontece? No outro dia pela manhã, Sansão dá aquela espreguiçada, está preso. Não consegue. Olha para as cordas pareciam o quê? Quando você estoura um fio dental assim. Talvez menos que isso, quando ele tinha força. Mas agora ele olha para si e não consegue. E a Bíblia diz, e ele não percebeu que o Espírito Santo tinha se afastado dele. Ele não percebeu. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se ele não percebeu, perceba você essa noite. O Espírito Santo hoje não abandona a crente. Ele mora dentro de você. Mas o mesmo Espírito pode ser extinguido. Pode ser resistido. E você pode, de repente, como filho pródigo, se encontrar numa situação que está querendo comer comida de porco. Porque o estômago está revirando. E não importa se você está aqui dentro da igreja ou fora dela. A estratégia de Satanás é deixar você morto aqui dentro. Desviado dentro da igreja. E eu também sei como é isso. Acredite que eu sei. Talvez seja até pior do que quem deixou a igreja e está lá fora. Porque você está aqui dentro, está ouvindo, Deus está te repreendendo, está puxando a orelha, mas você está lá, um vaso resistindo, dizendo, não, oleiro, não coloca a tua mão não. Deixa que essa parte da vida eu cuido.
Quando você menos perceber, pá, se quebra na mão do oleiro, se estraga na mão do oleiro. E aí o campeão, o sol que brilha mais na sua força, como no meio-dia, agora é só no nome. Cabeça raspada, olhos vazados, cego, dentro do templo de Dagon, servindo de animador de plateia, de palhaço diante do povo. E todo mundo dizendo: ei, Sansão, cadê a força? Não é você que estourava portão de bronze com a sua força no braço? Não é você que transtornou o povo aqui? Cadê você, Sansão? Ele lá: é para que você não passe por isso que ele está te dizendo essa noite. Abandone qualquer prática que te faz pecar. Para que você não passe por isso, porque ele te ama e ele está dizendo isso. Para que você não seja envergonhado, exposto à publicidade, para que você seja preservado por ele. Se guarda, se preserva. O cabelo de Sansão voltou a crescer, é verdade, mas ele está amarrado entre as duas colunas do templo de Dagon, e ele pede: Deus, só para vingar pelo menos os meus olhos vazados, faz a força tornar de novo no braço. E o Espírito Santo começa a encher Sansão de novo, e os pilares vão sendo afastados, a coluna vai sendo abalada. E a Bíblia diz que naquele dia, conforme caiu o templo de Dagon, Sansão matou mais filisteus com a sua morte do que em vida. Que mostra que nem tudo o final não é de todo ruim. Ele cumpriu a sua missão, mas morreu em morte. Só que não precisava ter passado por nada daquilo. É aqui que eu quero chegar. Você serve um Deus que é misericordioso, sim, que manda eu perdoar 70 vezes 7, quanto mais ele perdoa muito mais do que isso. Mas você serve um Deus que te trouxe aqui para dizer: eu não quero que você passe por nada disso, eu não quero que você se estrague. Então deixe o pecado. Eu já vou terminar, preciso correr aqui. Deixe o pecado, porque é uma das coisas que faz você se estragar na mão dele. Segunda coisa que faz você se estragar: resistência. Bateu o pé. Primeiro, resistir à voz de Deus. Jonas, que Mateus pregou aqui há um tempo atrás. Levanta-te, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, porque eu tenho uma mensagem para o povo de lá. Aí a Bíblia diz: ele levantou, se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Se levantou, se dispôs, mas para fugir. E ele vai resistir à voz de Deus. Deus manda levantar e ir para determinado lugar. Ele se levanta e vai para o lugar oposto, para outro lugar. E aí simplesmente no meio de tudo vem um peixe. Você sabe da história, o navio é agitado, todo mundo fica olhando para a cara do outro, o que está acontecendo? Aí o texto diz que Jonas não só dormia, mas ele roncava e babava. Se você for ver nos originais, é um som tão profundo desse de roncar e babar mesmo. Está nem aí, nem é com ele. Só Deus sabia que era com ele. E o povo todo atônito: vamos lançar sortes para ver sobre quem cai. Adivinha sobre quem? O fujão se levanta para fugir da presença do Senhor. Aí vem o salmista e diz assim: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo ao céu, o Senhor está lá. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, o Senhor está lá também. Se a minha cama está no mais profundo do abismo, até ali vai me sustentar a tua mão. Não tem como fugir da presença dele. A sorte tinha que cair sobre Jonas, não tinha outro jeito. E aí acordam ele e perguntam: ei rapaz, quem é você? De onde você é? Que ocupação é a tua? Opa, sou hebreu, profeta do Deus vivo, temo ao Senhor que fez os céus e a terra. Temo ao Senhor que fez os céus e a terra, mesmo comprando uma passagem para fugir dele. Será que você não está comprando passagens para fugir dele também? Porque você usa da sua liberdade de comprar passagem para onde você quer, para dar uma fugidinha.
Só que no meio do caminho tem uma tempestade, quem manda é Deus. O barco é agitado de um lado para o outro, lançam sorte, cai sobre você. E aí Jonas começa a perceber que não tem como fugir da presença dele. Mas ele não precisava passar por nada daquilo. E aí lançam ele no mar, e a Bíblia diz que Deus providencia um grande peixe que engole Jonas. Se você for ver a oração de Jonas, ele usa literalmente a palavra Hades. Ele diz, do ventre do Hades o Senhor me tirou. Quem morre em desobediência vai para onde? E Jonas sabia disso. Aí ele diz, do ventre do Hades, do estômago do inferno o Senhor me tirou. Quando ele saiu de lá. Porque ele sabia. Ficou 3 dias ali no ventre do peixe. Quando ele retorna em terra firme, qual é a palavra de Deus? Levanta-te, dispõe-te e vai à cidade de Nínive. Quantos peixes vão precisar te engolir? Para você entender que é para se levantar, se dispor e ir para onde Deus mandou. Deus está aguardando você. Está preservando você. Qualquer um outro morreria. Mas não precisava ter passado por nada disso. Deus está falando com você e você está resistindo à voz dele. E a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Às vezes Deus tem falado sobre áreas da sua vida, para deixar de lado, ou para ir em frente de repente. Você resiste, não quer. Mas eu tenho meu direito, eu tenho minha liberdade. Tem, só que Deus comanda o tempo, pode mandar tempestade. Se alguém lançar sorte, vai cair sobre você. E se for lançado no mar, tem um peixe te esperando, só. Não precisa passar por nada disso. Basta levantar e ir onde Deus disse para ir. Depois, noutra resistência, para nós aproveitarmos o tempo, resistência à renúncia. Renúncia é uma palavra que está desaparecendo no nosso meio. Porque tudo o que parece é que Deus virou garçom e está disposto a me dar aquilo que eu quero. E se Ele não me der, como diz algumas igrejas, eu rasgo a Bíblia e deixo de ser crente. E a renúncia? Deus chama Abraão, e essa parte é mais tranquila, mais fácil, entre aspas. Por que eu digo que é mais tranquilo? Porque se fosse só ela, eu diria que era difícil. Mas como tem uma segunda parte, ela é bem mais difícil do que a primeira. Então a primeira é um pouco mais fácil. Porque Deus diz, levanta-te, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa o seu conforto, deixa a sua casa, deixa o lugarzinho lá, a zona de conforto que você está acostumado. Você sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação, te bendirei, você vai ser uma bênção. Olha aí, que maravilha. Por isso que eu digo que essa parte não é tão difícil. Difícil é levantar e ir para o desconhecido, mas com a promessa de que Deus ia fazer dele uma grande nação e ele seria uma bênção. Ele vai. E acontece tudo o que acontece na vida de Abraão. Tem a promessa de Isaac, tem o riso de Sara, tem a dúvida, tem tudo aquilo, mas a promessa nasce. Isaac nasceu. Aí a mesma voz chega para ele e diz, agora você vai pegar o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas, e vai sair para uma terra que eu vou te mostrar. Quando você sai de uma terra que ele vai mostrar, com a promessa de ser uma grande nação, é uma delícia. Mas quando você sai de uma terra que ele vai mostrar, para uma terra que ele vai mostrar, para sacrificar o que você ama, é difícil. De renunciar ao que você ama, é difícil. E foi o que aconteceu com ele. Abraão, agora você vai pegar o seu filho, teu único filho, vírgula, a Bíblia é categórica, ela enfatiza, a quem tu amas. Porque ele tinha Ismael, mas o filho da promessa é Isaac. E ele ansiava pela vinda de Isaac, pelo nascimento de Isaac, por esse acontecimento. Essa era a promessa. A quem tu amas, e vai sacrificar. Eu vou mostrar, nem sabia onde era, saiu para o desconhecido. Quando sai para o desconhecido com a promessa de ser uma grande nação, é uma bênção, né? Mas quando sai para o desconhecido com a promessa no braço e o cutelo na outra mão preparado, para imolar a promessa, é diferente.
para renunciar, para abrir mão, é diferente. Quando é para olhar para a história toda lá atrás e ver que tudo aquilo pode acabar porque Deus pediu, é diferente. Mas ele vai. Lenha, fogo preparado, cutelo estava lá, faltava o cordeiro para o sacrifício. Isaac sabia do cerimonial. Olha para o pai e diz assim: pai, tem lenha, fogo, tem tudo aqui, o altar, mas e o cordeiro? Aí Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Interessante que Abraão não diz Deus proverá para nós, Deus proverá para si o cordeiro. Ele sabia o que era o sacrifício e para quem era o sacrifício. Não é para mim nem para você, é para ele. Chegam lá, talvez a parte mais difícil: um pai pega o seu filho, o seu único filho, a quem ele ama, e deita sobre o altar. A Bíblia não diz isso, quem vai dizer é Flávio Josefo, na História dos Hebreus, que a história que se propagou, a tradição que se propagou, é que o próprio Abraão disse para Isaac: você foi muito amado, muito esperado, muito querido, por mim e pela sua mãe. Você poderia morrer por qualquer outro tipo de enfermidade, ou até mesmo uma batalha, mas o Deus que te deu é o Deus que está te pedindo. E convém que você seja entregue para Ele. E a tradição diz, não é Bíblia, tradição diz que o próprio Isaac se deita no altar. O próprio Isaac se deitou no altar. Se essa família não é crente, eu não sei que família que é. E aí quando Abraão levanta o cutelo, penso de repente com a mão trêmula, já velhinho, avançada de idade, mas tremendo ainda mais porque não sabia o que ia acontecer. Tinha no coração a chama da fé. Mas quando ele levanta um pouco mais para descer, ele ouve uma voz que diz: Abraão, não faças tal. Porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Abraão olha para o lado, está ali um carneiro preso pelas pontas, pega ele e sacrifica. Deus hoje diz para você: não precisa passar por muita coisa, Ele está te advertindo, mas também não se importe em renunciar, porque no momento certo, coisas que devem morrer na sua vida vão morrer, mas as que não devem morrer vão permanecer em pé, porque alguém morreu no teu lugar para isso. No altar da renúncia só morre o que deve morrer, mas o que não precisa morrer continua vivo. Quem já foi tentado aqui? Levanta a mão. Você já teve experiência de vencer a tentação? Continue com a sua mão levantada. Pois é. Que sentimento você tem quando você vence a tentação? Você sai um leão. Parece que ninguém te para. Você foi tentado e venceu. Se sente até mais crente. Não é? É a mesma coisa com a renúncia. Vai doer, vai ser difícil. De repente você vai dizer: mas eu vou ter que abrir mão. Mas só faça. Se Deus está pedindo, só faça. Que o peso de glória que isso vai produzir depois não se compara àquilo que você receberia se continuasse com isso. Só renuncia, só abra mão. Porque se você resistir em renunciar e não quiser renunciar, o vaso se quebra na mão do oleiro. O vaso se estraga na mão do oleiro. E você automaticamente está dizendo: oleiro, eu não permito que você dê a forma que você quer na minha vida. E aí você acha que Deus mesmo vai olhar e dizer assim: não, então tá bom. Ele é Senhor. E se Ele quiser, Ele vai forçar a mão dele, e quem vai quebrar é você. Porque o oleiro não manda, ou o vaso não manda no oleiro. É o oleiro quem manda no vaso. Ele quem disse, não fui eu. Não poderei eu fazer, conforme fez esse oleiro, esse vaso, com vocês, casa de Israel? Foi Ele quem disse. E o texto que continua: no momento em que eu falar acerca de uma nação, verso 7, porque a gente lê até o 6 e para por aí, mas não, no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir,
se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que houver dito que ele faria. Em outras palavras, Deus está dizendo, se o vaso bater o pé, ele vai quebrar. Se o vaso continuar resistindo, ele vai quebrar. Eu vou fazer com que se quebre, vou permitir com que se quebre, porque a mão dele vai continuar querendo dar o contorno que é para dar. Mas eles dizem, não há esperança. Verso 12, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Olha o que Deus está dizendo. Israel está dizendo, não tem esperança, a gente vai continuar fazendo os nossos projetos, e andar segundo a dureza do nosso coração maligno. Deus está dizendo isso. Por isso que eu estou dizendo para você, o pecado faz você se estragar, e a resistência à renúncia, ou a resistência à voz do Senhor, também faz você se estragar. E Ele te trouxe aqui para que você não se estrague, para que você não precise passar por tudo isso. E quem já se estragou, Robertson? E quem já sabe o que é a oração de Davi? Quem já sabe o que é estar cego como Sansão? Ele vai tornar a fazer de você um outro vaso, segundo bem lhe parece. Porque o segredo é você não sair da roda do oleiro. Você pode ter se estragado, pode ser que você nem se reconheça hoje, como de repente você olha para a sua história lá atrás e diz, eu era, eu fazia. Agora você não é e não faz. Mas você, perceba um pouquinho só, ainda está no centro da roda. Você ainda não desistiu de estar no centro da roda. Você ainda permite que o oleiro coloque as mãos sobre a sua vida. Ele vai jogando um pouquinho de água, ele vai dando outros contornos, ele vai juntando aquilo com todo o amor, vai apertar mais um pouco, vai doer mais um pouco, mas vai ficar bom. Vai ficar bom. Ele vai dando os contornos que Ele quer, o Espírito Santo vai agindo, Ele vai colocando a mão dEle dentro da tua alma, dentro do teu espírito, Ele vai tirando tudo aquilo que impede, e vai dando os contornos, na radicalidade de quem pega um pedaço de metal, de papelão, e vai tirando o excesso, para dar outros contornos. Você percebe que o vaso está girando, só de encostar já frisa o vaso. Se Ele quiser, Ele vai tirando aquilo que é necessário. Você talvez vai ver lascas de você voando para todos os lados. É necessário que isso aconteça, porque Ele sabe o vaso que Ele vai fazer. Ele vai fazendo e vai moldando. Talvez o seu mundo vai girando junto, como gira a roda do oleiro. Você não sabe o fim nem o começo, você não sabe onde vai dar, mas Ele sabe. Ele sabe desde o começo. Aquilo que Ele vai fazer na sua vida, o oleiro conhece desde o início, quando Ele te pegou lá na terra, quando era ainda argila sem forma e vazia. Assim como na criação de tudo que há, Ele disse para mim e para você, haja luz, e a luz apareceu na nossa vida. O Espírito Santo começou a trabalhar a partir de então e agir em mim e você. E a partir desse momento, pode ter se quebrado, pode ter se estragado, mas há arrependimento. Se há arrependimento, há perdão. Se há arrependimento, há restauração. Se há confissão sincera de eu pequei contra ti. Não as confissões de foi a mulher que tu me deu e a mulher foi a serpente que me enganou, mas a confissão sincera de eu pequei contra ti. Se há uma confissão sincera nos lábios, Ele torna a fazer de você um outro vaso segundo bem lhe pareceu. Por mais que você tenha resistido, você aprendeu que não dá para tirar braço de ferro com Deus, né? Por mais que você tenha escolhido o que você queria, Ele te trouxe aqui para dizer, não é preciso passar por muitas coisas, mas se você já está no estado que está passando por elas, ainda há esperança para a sua vida.